O Japão tem um novo primeiro-ministro. E este, embora possa parecer um pouco entediante, é provavelmente um dos personagens mais interessantes que vimos nas últimas décadas, eu diria. Porque ele é, especialmente quando se trata de política externa, uma pessoa que não é fácil de categorizar. E embora externamente ele possa parecer um falcão, porque tem falado sobre querer estabelecer uma OTAN asiática, essa discussão e essa pessoa têm realmente mais a oferecer. E quero analisar isso com você. Então precisamos revisar alguns documentos, especialmente seus próprios discursos de política externa, e também um vídeo dele. Porque este homem, e isso é algo interessante, tem seu próprio canal no YouTube. O novo primeiro-ministro do Japão agora tem um canal no YouTube. Estou feliz em informar, no entanto, que meu canal em inglês tem mais assinantes do que o atual primeiro-ministro do Japão. Mas deixando isso de lado, ele realmente transmite suas ideias diretamente para as pessoas. E, em um desses vídeos, ele também fala sobre suas ideias de política externa. Para o básico, você deve saber que seu nome é Shigeru Ishiba. Então o senhor Ishiba é o primeiro-ministro a partir de agora. Ele tem 67 anos, não é o mais jovem, mas também não é uma das pessoas mais velhas na política global. Quero dizer, tanto Joe Biden quanto Donald Trump são, claro, muito mais velhos. Então, em termos de idade, ele é mais ou menos o que você esperaria. Age-wise, more or less what you would expect. Japan has a tendency to have rather O Japão tende a ter pessoas mais velhas, na faixa dos 50 anos, concorrendo a cargos públicos, e ele até agora não foi eleito em uma eleição geral. O sistema japonês funciona de forma que, se o primeiro-ministro anterior se retira, como Fumio Kishida fez recentemente, o partido governante realiza uma eleição interna, que foi o que aconteceu. Havia 9 candidatos para a liderança do partido. Então, o que você precisa saber é que o Japão tem sido governado nos últimos 65 anos pelo Partido Liberal Democrata. Este partido tem estado no poder por muito tempo, com algumas interrupções. Em um ano, em 1993, um partido diferente assumiu o poder. Basicamente, um partido social-democrata. Basically a social democratic party. And in 2009 until 2012 too, there was for 3 E em 2009 e 2012 também, por 3 anos, houve outro partido no poder. Mas mais ou menos continuamente, o LDP tem sido a maior força na política do Japão. Eles detêm a maioria absoluta na Câmara Baixa, a Câmara dos Representantes, com 258 assentos de um total de 465, o que lhes dá uma maioria absoluta. Na Câmara Alta, a Câmara dos Conselheiros, que nos Estados Unidos seria chamada de Senado, eles também têm uma maioria, embora não absoluta, com apenas 115 de 258 assentos. Este partido tem estado em coalizão por muitos anos, com um pequeno partido Komeito, que é um partido conservador pequeno, com uma inclinação religiosa. Conservative party, but this is basically Mas isso é basicamente, se você quiser uma comparação com um país europeu, eu compararia o LDP a algo como o antigo CDU de Angela Merkel. Quero dizer, é mais ou menos essa a mentalidade dessas pessoas. Embora o LDP atual seja muito diferente da mentalidade atual do CDU. Eles ainda são tradicionalmente conservadores, na minha opinião, da maneira como muitos partidos europeus costumavam ser. Agora, falando sobre política externa, eu gostaria primeiro de mostrar este vídeo aqui, que ele publicou recentemente. É um vídeo curto. Ele fez uma minissérie sobre proteger o Japão. Ele fala sobre proteger o povo japonês de várias ameaças, proteger o interior e proteger o Japão, como em proteção contra ameaças externas. É um vídeo muito curto, de 2 minutos. Por favor, dê uma olhada. It's a very short video, 2 minutes. Please have a look. 私は安全保障ライフワークとしてきました。 Fiz da segurança nacional meu trabalho de vida. A paz do Japão é algo que devemos proteger a todo custo. A guerra na Ucrânia não termina. Quem previu que a Rússia, membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, invadiria a Ucrânia? Quase ninguém previu. Mas a Ucrânia não faz parte da OTAN. Por isso não é defendida. Essa era a lógica dos Estados Unidos. A Ucrânia de hoje pode ser a Ásia de amanhã. Então, se substituirmos a Rússia pela China e a Ucrânia por Taiwan,
Não há OTAN na Ásia. Não existe um sistema de defesa mútua como obrigação. Podemos realmente proteger o Japão? Não importa quantos tanques, caças ou navios de escolta excelentes tenhamos, o que faremos se não houver pessoas para operá-los? Atualmente, as forças de autodefesa têm apenas 92% do efetivo necessário. Mesmo quando recrutamos jovens, menos da metade se apresenta. Os membros das forças de autodefesa se aposentam aos 55 anos. Haverá realmente um trabalho adequado para eles depois disso. Não deveríamos, como nação, oferecer aos membros das forças de autodefesa, que se aposentam jovens, empregos que realmente correspondam à carreira que construíram até agora. Como podemos proteger o Japão sem preparar adequadamente o sistema de segurança, as relações internacionais, o primeiro-ministro e o pessoal? Como especialista em segurança nacional, afirmo com ousadia: é o Partido Liberal Democrata que protegerá este Japão. Quero estar no núcleo disso. Quero estar no centro do governo do Japão, protegendo o Japão, a paz e cada cidadão. Ishiba Shigeru se dedicará totalmente a proteger o Japão. Agora, a primeira coisa a dizer é que o fato de ele ter usado seu próprio nome na terceira pessoa no final é algo normal de se fazer em japonês. E a tradução que fizemos seguiu isso de forma bastante literal. Não há nada de estranho nisso. Apenas ouvindo este discurso, pode parecer que ele é um falcão da política externa. Mas ele publicou uma versão mais longa de seus pensamentos no Hudson Institute recentemente, em 25 de setembro, sobre sua visão. E eu quero passar por isso com você. Existem várias camadas em seu pensamento sobre política externa, e algumas delas são realmente bastante interessantes. Vamos analisá-los aqui. Eu meio que destaquei as partes importantes. Isso foi escrito por ele em japonês e depois traduzido. Além disso, essa tradução não é oficial. O Hudson Institute tem a versão original em japonês, certo? Em algum lugar está escrito que pode haver falhas, mas isso está mais ou menos correto. A Ucrânia hoje é a Ásia amanhã. Então, o que acabamos de ouvir? Substituir a Rússia pela China e a Ucrânia por Taiwan. A ausência de um sistema de autodefesa coletiva, como a OTAN na Ásia, significa que as guerras provavelmente irão eclodir, porque não há obrigação de defesa mútua. Nessas circunstâncias, a criação de uma versão asiática da OTAN é essencial para dissuadir a China por parte de seus aliados ocidentais. E eu sei que isso soa como uma análise ruim da parte dele. E acho que é uma análise ruim. Mas é sem dúvida verdade que no Japão, a percepção pública geral sobre as vulnerabilidades do Japão é semelhante às vulnerabilidades que vimos na Europa. As pessoas têm medo de que algo aconteça com Taiwan, como o que aconteceu com a Ucrânia, apesar de ser uma narrativa estúpida. Mas essas são percepções públicas. Então ele fala para essas percepções públicas, certo? Ele também fala sobre querer reinterpretar a Constituição japonesa e o status das forças de autodefesa, o que também é um ponto típico de discussão do LDP, que eles têm tentado fazer há muito tempo, especialmente sob o governo do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, que foi o primeiro-ministro mais longevo do Japão. O que você precisa saber aqui é que a Constituição japonesa, que em grande parte foi escrita pelas forças de ocupação dos Estados Unidos no final dos anos 40 e início dos anos 50, na verdade no final dos anos 40, pelo quartel-general de MacArthur, contém uma cláusula muito, muito importante. E eu adoro essa cláusula. É uma cláusula maravilhosa. É a cláusula pacifista que diz, sob o artigo 9, o famoso artigo 9 da Constituição japonesa. Este é o parágrafo 1 do artigo 9, renunciando à guerra como um direito soberano. E o parágrafo 2. International peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right on the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes. This is paragraph 1 of Article 9, renouncing war as a sovereign right, and paragraph 2. In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea and air forces, as well as other war potential, will never be maintained.
The right of belligerency of the state will not be recognized. Now, this is a very important. Esta é uma parte muito importante da Constituição japonesa. Mas claro, o Japão tem um exército. Tem um exército relativamente forte e grande, mas eles não o chamam de exército. Eles o chamam de forças de autodefesa. Forças de autodefesa terrestre, forças de autodefesa aérea e forças de autodefesa marítima. Então eles têm tudo. Um exército, uma marinha e uma força aérea, claro. Então o Japão tem todas essas coisas. É assim que você até contorna sua própria Constituição. Mas ok, o ponto é que o Japão não usou essas forças fora do seu país de maneira significativa. O Japão despachou suas forças de autodefesa de vez em quando para territórios estrangeiros. Mas até onde sei, não há caso em que os japoneses realmente tenham atirado ou matado pessoas fora do Japão, ou onde forças japonesas tenham sido mortas por outros, exceto durante acidentes. Other than during accidents. So Japan actually over the last 70 years was restrained itself. Então, o Japão, na verdade, nos últimos 70 anos, se conteve muito e cumpriu pelo menos o espírito deste artigo, usando suas forças de autodefesa apenas para autodefesa e nada mais. Agora o LDP queria mudar isso há algum tempo. E eles falharam. Eles falharam nisso. Por que falharam? Porque, na verdade, os americanos garantiram que fosse extremamente difícil mudar a Constituição japonesa. Porque o que você precisa fazer é obter uma maioria de 2/3 no parlamento. E o LDP tinha uma maioria de 2/3. Eles controlavam mais de 66% dos assentos, acho que em ambas as casas, especialmente com o LDP, com o Komeito. Mas há uma segunda condição para mudar a Constituição, que é que após obter 66% de aprovação para uma mudança, você também tem um referendo público, que é obrigatório. Portanto, você precisa perguntar à população japonesa se ela concorda com a mudança da Constituição. E é absolutamente claro que bem mais de 50% da população japonesa se opõe a essa ideia. O amor dos japoneses, na verdade, pelo artigo 9 é tão grande que o principal partido de oposição no momento até se autodenomina um partido pela proteção da Constituição. A ideia aqui, do Partido Democrático Constitucional, é que eles escolheram a palavra constitucional para garantir que fique claro que eles são contra a revisão da Constituição. E esse foi um problema intransponível, que nem mesmo Shinzo Abe, um primeiro-ministro muito forte, com um apoio muito forte e uma maioria parlamentar muito forte, conseguiu superar. Então eles desistiram disso. E o que fizeram em vez disso foi mais um desses truques sujos. Em vez de mudar a Constituição, eles a reinterpretaram. O Sr. Abe disse que a partir de hoje vamos interpretar que a Constituição realmente nos permite enviar forças junto com os americanos ou em conjunto com eles. No entanto, novamente, isso aconteceu em 2015. E até agora, 2024, nenhuma grande mudança realmente ocorreu na forma como o Japão usou suas forças armadas. Então ainda é um exército muito contido. E eles não partiram para uma beligerância total, ou enviaram tropas para o Oriente Médio, ou coisas do tipo, o que os americanos, curiosamente, gostariam. Agora, no ano passado, o Japão também mudou parte de sua estratégia de segurança e disse que tentará gastar 2% do PIB em seu orçamento militar para se aproximar desses objetivos. Os padrões da OTAN e o trabalho também mais com os países da OTAN e ganham a capacidade de atacar com seus próprios mísseis os adversários, se necessário. Fiz um vídeo sobre isso anteriormente. Vou tentar colocar o link aqui em algum lugar. Mas basicamente, ainda assim, o Japão está contido no momento e não está tentando projetar poder militar até agora. Vamos continuar com o artigo escrito por Ishiba. Aqui, ele quer a promulgação de uma legislação de segurança nacional, porque ele diz que a reinterpretação da Constituição e essas novas abordagens de segurança são, e cito, essas medidas são meramente estipuladas em decisões de gabinete ou leis individuais. No Japão, é costume que a Dieta promulgue leis básicas sobre questões importantes de política nacional, declarando claramente a direção dessas leis perante o povo,
e prosseguindo com políticas individuais. Clearly stating the direction of these laws before the people and proceeding with individual policies. However, there is no basic law on security issues to date. No entanto, até o momento, não existe uma lei básica sobre questões de segurança. E ele gostaria de criar uma lei básica sobre segurança nacional que explicite a doutrina de segurança do Japão, além dos livros brancos do governo, que é o que as estratégias atuais do governo são. Ele ainda gostaria de revisar a Constituição. E a revisão da Constituição significa a revisão do artigo 9. Embora eu deva enfatizar que nem mesmo Shinzo Abe aspirava a mudar a primeira parte do artigo 9. Mesmo Shinzo Abe, o líder conservador de direita, só queria mudar o parágrafo 2. O objetivo era mudar o parágrafo 2 para dizer ok, você pode manter forças militares regulares. Esse era o objetivo. Porque às vezes é relatado que o LDP quer abolir a parte 1 e quer o direito de fazer guerra. The part 1 and wants the right to do war. That even they didn't do that, which is not to say that they're... Mesmo eles não fizeram isso, o que não quer dizer que sejam pessoas amantes da paz, mas não são tão belicistas quanto pode parecer de fora. É então interessante que Ishiba, em seu artigo, fale sobre as mudanças no ambiente internacional. Ele diz que, recentemente, Rússia e Coreia do Norte formaram uma aliança militar, e eu acho que isso é verdade. Fiz um vídeo sobre isso antes. Há indicações muito fortes de que o Tratado de Segurança que Rússia e Coreia do Norte fizeram é, na verdade, mais ou menos um tratado de defesa mútua. Pelo menos se as publicações da mídia estatal norte-coreana estiverem corretas, então eles têm uma cláusula de defesa mútua. E Ishiba agora está preocupado que a dissuasão estendida dos Estados Unidos na região não funcione mais. Will no longer function. This is to be supplemented by an Asian version of NATO. Isso deve ser complementado por uma versão asiática da OTAN. Seu sonho de uma OTAN asiática não vem da ideia de mais projeção de poder dos estadunidenses ao redor do mundo. Vem de um lugar de insegurança. Ishiba desconfia da capacidade dos Estados Unidos de deter com sucesso a China, a Rússia e a Coreia do Norte, da maneira que o Japão acreditou na dissuasão dos Estados Unidos até agora. Isso é bastante significativo, porque acredito, agora está impulsionando o restante de seu pensamento de que, na verdade, o que o Japão precisa é do que os franceses chamariam de autonomia estratégica em suas capacidades militares. Assim, Ishiba em seu texto diz que a versão asiática da OTAN deve também considerar especificamente o compartilhamento de armas nucleares pelos americanos, ou a introdução de armas nucleares na região. Isso é algo que também me surpreende muito, porque você sabe, a adesão do público em geral ao artigo 9 é muito forte, e o apoio do público em geral aos 3 princípios não nucleares é muito forte. Os 3 não nucleares. Não produção de armas nucleares, não estacionar armas nucleares e não transitar armas nucleares. Então, mesmo apenas transitar armas nucleares é algo que oficialmente ainda é política do governo. Portanto, ele balança o barco aqui, em ambas as direções, em termos de pensamento de segurança, de desconfiar das habilidades de projeção de poder dos Estados Unidos, e dizer, tipo, bem, talvez precisemos pensar sobre armas nucleares, o que é algo que, claro, será muito preocupante para a China, mas também para a Coreia do Sul. Aliás, porque os sul-coreanos também não confiam muito nos japoneses. Atualmente, além da aliança SUM-Japão, o Japão tem relações de quase aliança com o Canadá, Austrália, Filipinas e outros. Ishiba agora sonha em moldar esses diferentes parceiros do Japão em uma OTAN asiática. Se essas alianças forem aprimoradas, um sistema de hub and spoke com a aliança Japão e Telzhua em seu núcleo será estabelecido. No futuro, será possível desenvolver a aliança em uma versão asiática da OTAN. É interessante. O sistema de hub and spoke é uma maneira de conceituar o sistema de segurança no Pacífico, que remonta a cerca de 20 anos à ideia de grande estratégia quando isso surgiu. Houve muito pensamento sobre como o sistema dos Estados Unidos foi construído.
thinking about how the US system was built up, and it's a typically American way of framing at the time that. E é uma maneira tipicamente americana de enquadrar na época em que os Estados Unidos estão no centro. E então os Estados têm seus raios que se estendem e criam segurança, ou bem, império dos Estados ao redor do globo. E Ishiba, é claro, gostaria de ser um centro junto com os Estados Unidos. Agora, para muitos de nós, vamos sorrir com isso, porque sabemos que os Estados Unidos, principalmente, querem usar seus aliados militares como ferramentas para projeção de poder. Mas ele também não está completamente errado sobre essa imagem, porque é importante que a aliança ESUMA-Japão não é estruturada da mesma forma que os Estados Unidos estão estruturados com a OTAN. Na verdade, não é uma relação igualitária. E Ishiba fala sobre isso muito em breve. Ishiba talks about this very soon. I'll explain this in a moment because this is important to know. Vou explicar isso em um momento, porque é importante saber. Então ele diz, no entanto, por outro lado, medidas de construção de confiança para reduzir ameaças potenciais também serão importantes. Por isso estou dizendo que ele é uma pessoa multifacetada. E ele fala sobre cooperação internacional, incluindo com a China, especialmente no âmbito da gestão de desastres e esforços de prevenção de desastres, certo? Terremotos, inundações e outros desastres naturais. E ele fala bem aqui da China. A China também tem se comprometido com esforços de prevenção de desastres, tendo até mesmo enviado um navio hospitalar naval para o RIMPAC 2016. RIMPAC 2016, quero dizer, ele tem que voltar bastante no tempo para encontrar um bom exemplo aqui. Mas o RIMPAC 2016 foi um exercício naval no Pacífico, um dos maiores já realizados, com mais de 20 partes participando. E a República Popular da China foi uma delas. A República Popular da China, junto com os Estados Unidos, Japão e outros, participou deste exercício. É 2016, então faz bastante tempo, mas foi depois ou um pouco antes, provavelmente planejado antes, da reorientação de Obama para a Ásia. Ainda assim, Ishiba aqui tenta dizer que há áreas onde podemos trabalhar juntos. Ele também disse em outros contextos que, ok, por um lado, a dissuasão à China é uma estratégia, mas por outro lado, diz cooperação e colaboração com a China, o Japão não quer e Ishiba não quer, depende apenas da dissuasão. Medidas de construção de confiança são importantes para eles. Uma espécie de abordagem de duas vias. Já ouvi isso antes de especialistas em segurança no Japão, falando sobre a importância de fazer ambos e de realmente estender a mão para a China, a fim de gerenciar as tensões. Portanto, esta não é uma pessoa que concorda com a ideia de que precisamos apenas militarizar o Pacífico o máximo possível e tudo ficará bem. Os japoneses não concordam com a ideia de ter que ter uma guerra com a China. Definitivamente, não. Agora, uma das partes mais interessantes é como Ishiba vê a necessidade de reacender a aliança ESUMA-Japão. Ele quer fortalecê-la, sim, mas em termos iguais, e ele busca um tipo de relacionamento que os Estados Unidos e o Reino Unido têm, o que para mim e para a maioria de vocês provavelmente soa como um alarme. Porque sabemos que o Reino Unido é um seguidor dos Estados Unidos e está muito impregnado de neocons. O fato de que o Reino Unido recentemente quis usar mísseis Storm Shadow contra a Rússia e foram os Estados Unidos que os impediram de fazê-lo, aparentemente está tão distante da realidade. É realmente alarmante. Mas não é nisso que ele está pensando. E este é um exemplo, eu acho, de como ele, Ishiba, e muitos pensadores de segurança japoneses entendem mal a natureza da relação entre os Estados Unidos e vários países da OTAN no momento na Europa. Acho que eles realmente não entendem isso. E há uma longa história de políticos de segurança japoneses, especialmente os de alto escalão, que não compreendem a natureza do que está acontecendo politicamente na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Talvez no final eu possa te dar um exemplo disso. Mas acho que isso é um mal-entendido. Tento interpretar isso como ele dizendo que não quer ser um cão dos Estados Unidos. Pelo contrário, ele realmente quer ter um pouco mais de voz em termos de como esse relacionamento funciona.
Ele diz oficialmente que quer que os Estados Unidos e o Japão se tornem parceiros iguais. Isso remonta à questão de que quando a Aliança de Segurança Tazumem-Japão foi renegociada em 1960, o Japão fez um grande acordo. In 1959-1960, Japan struck a grand bargain. The first security treaty goes back to 53, but O primeiro tratado de segurança remonta a 1953. Mas em 1953, o Japão tinha acabado de se tornar independente novamente após ter sido ocupado por 7 anos, logo após a Segunda Guerra Mundial. O grande acordo naquela época, em 1960, foi o seguinte. Os Estados Unidos disseram, não queremos que vocês tenham capacidade militar ameaçadora novamente, porque não confiamos em vocês. Porque vocês, Japão, foram um menino muito mau e são responsáveis pela Segunda Guerra Mundial na Ásia. Vocês devem concordar em não ter um exército forte. Vocês nunca podem ser uma ameaça novamente. E o Japão disse, ok, tudo bem, mas se fizermos isso, então queremos que vocês nos protejam. if we do that, then we want that you protect us. You have to give us a piece of paper that says we will... Você tem que nos dar um pedaço de papel que diga que garantiremos sua soberania. Os Estados Unidos disseram tudo bem, mas em troca queremos essas bases. Mantemos esses terrenos que já temos, nosso pessoal, nosso exército. Mantemos esses terrenos, incluindo Okinawa, especialmente Okinawa, e usamos isso como bases militares. Então você vai ser nosso porta-aviões inafundável no Pacífico. E o Japão disse, ok, faremos isso. Então o acordo, e este ainda é o acordo no momento, é que os Estados Unidos fornecem para a soberania do Japão, garantidamente, em um tratado. E no mesmo tratado, diz que em troca, os Estados Unidos podem usar essas bases militares em Tóquio, Kyushu e especialmente em Okinawa. Eles têm esses acordos de status de forças, que também dão ao pessoal dos Estados Unidos muitos direitos no Japão sobre o que podem e não podem fazer, ou especialmente o que podem fazer. Eles são imunes ao judiciário japonês, e se militares dos Estados Unidos cometerem crimes, o Japão não pode processá-los, etc., etc. Isso tem sido algo que tem incomodado pessoas como Ishiba, e ele gostaria de mudar isso. Ele diz que as condições estão maduras para revisar o Tratado de Segurança Japão-ETSREM em um tratado entre países comuns. The conditions are ripe to revise the Japan-US Security Treaty into a treaty between ordinary countries. The word ordinary country also carries a lot of weight. O termo país comum também carrega muito peso, porque se refere ao artigo 9 do Japão, que significa que o Japão não tem um exército, apenas forças de autodefesa. Então, quando ele fala em países comuns, ele está pensando no Japão tendo um exército normal, da maneira como outros países os têm. Isso envolve mudar a Constituição e estabelecer reciprocidade da maneira como é feito na OTAN, como um tipo de acordo de segurança mútua do artigo 5, mas também garantir direitos iguais para os japoneses nos Estados Unidos. Agora veja isso. É um parágrafo longo, mas vamos ler isso. Now get this. It's a long paragraph, but let's read this. The current Japan-US Security Treaty is structured... O atual Tratado de Segurança Japão-Estados Unidos é estruturado de forma que os Estados são obrigados a defender o Japão, e o Japão é obrigado a fornecer bases para os Estados Unidos. Chegou a hora de mudar esse tratado bilateral assimétrico. É possível que o Tratado de Segurança Japão-Estados e o Acordo de Status das Forças possam ser revisados para permitir que as forças de autodefesa sejam estacionadas em Guam para fortalecer as capacidades de dissuasão do Japão e dos Estados Unidos. Vamos pausar por um segundo. Ele diz que as forças de autodefesa do Japão deveriam estar em Guam, que é um território dos Estados Unidos. Então ele quer bases japonesas nos Estados Unidos. Isso não é interessante? Isso não é interessante? Vamos continuar. Isn't this interesting? Let's continue. If this happens, a status agreement for the... Se isso acontecer, um acordo de status para as forças de autodefesa do Japão em Guam poderia ser feito da mesma forma que para as forças dos Estados Unidos no Japão. O que ele está falando aqui é dar ao exército japonês o direito de não seguir a lei dos Estados Unidos nos Estados Unidos. Essa é a implicação. Além disso, expandir o escopo da gestão conjunta das bases dos Estados Unidos no Japão também reduziria o fardo sobre as forças dos Estados Unidos no Japão. Essa frase se refere ao fato de que, atualmente, os Estados Unidos estão gerenciando suas próprias bases militares sozinhos.
as forças de autodefesa do Japão não participam disso. E ele sugere: ei, que tal mudarmos isso? Podemos ajudá-lo a administrar. Deixe nosso pessoal entrar. Deixe nosso pessoal fazer parte da administração. Então, ele está basicamente falando sobre recuperar um pouco da soberania dessas bases para o Japão. E ele suaviza isso nessa linguagem, tentando vender para os Estados Unidos, dizendo algo como: ei, isso poderia economizar um pouco de dinheiro para vocês. Ele está realmente seguindo o caminho de recuperar a soberania. Último parágrafo. É minha missão elevar a Aliança Japão-Evelas ao nível da Aliança L-Reino Unido. Para alcançar isso, o Japão deve ter sua própria estratégia militar e se tornar independente em termos de segurança, até estar disposto a compartilhar sua própria estratégia e táticas em igualdade de condições com os Estonians. Como um político conservador, Shigeru Ishiba, ele poderia simplesmente dizer que como político conservador, Shigeru Ishiba construirá um sistema de segurança que pode proteger sua própria nação por si só e contribuir ativamente para a paz e estabilidade das nações do Indo-Pacífico, com base na Aliança Japão. Sabe, Ishiba aqui tenta realmente resolver um dilema. Ele está, na verdade, defendendo a autonomia estratégica e a necessidade de o Japão fornecer segurança para si mesmo em novas estruturas, enquanto ameniza o impacto para os Estados Unidos em termos comuns e referências conhecidas à Aliança Ela-Japão. Ele não diz que quer abolir a aliança, mas quer reacendê-la. E quer reacendê-la para ter mais voz no que acontece com esses ativos militares que os Estados Unidos têm no Japão. Agora, essa é uma conversa muito diferente, de uma maneira muito diferente de como a OTAN na Europa está estruturada e como os Estados Unidos agora estabeleceram relações de segurança com a Suécia e a Finlândia, nas quais a Suécia e a Finlândia, e a Noruega também, por sinal, abrem novas bases militares e dão cheques em branco para os Estados Unidos estacionarem suas forças. O Japão é uma questão aqui. Ele está propondo o oposto disso. Ele está propondo retomar a soberania militar. E você sabe, não surpreendentemente, Ishiba tem passado despercebido até agora. Quero dizer, também tive que pesquisar este vídeo aqui, mas ainda não ouvimos muitas reações dos Estados Unidos. Há algumas, mas há indicações muito claras de que os Estados Unidos não estão satisfeitos com isso. Há um artigo da Reuters de 27 de setembro, cerca de 4 dias atrás, que fala sobre Shiba, e onde a Reuters perguntou a autoridades dos Estados Unidos o que pensam sobre isso. O artigo da Reuters diz que Shigeru Ishiba, cotado para ser o próximo primeiro-ministro do Japão, pode causar dores de cabeça diplomáticas para os Estados, com propostas de reformular a aliança mais próxima de Tóquio, envolvendo Washington em uma OTAN asiática e estacionando tropas japonesas em solo americano. A ideia da OTAN já foi rejeitada por Washington, com Daniel Creighton-Brink, o secretário assistente de Estado para o leste asiático e o Pacífico, descartando-a como precipitada. Ishiba, no entanto, reforçou sua ideia na sexta-feira, dizendo em uma coletiva de imprensa que o declínio relativo do poder dos Estados Unidos tornava necessária uma organização de tratado asiático. Então, a Reuters percebeu isso. E a Reuters percebeu que Ishiba fala sobre a OTAN asiática, o que soa muito bem para os Estados Unidos. E ele fala sobre a aliança e a usam do Japão como algo positivo. Mas suas ideias não são exatamente o que a projeção de poder imperial dos Estados Unidos tem sido até agora. Então eu diria que Ishiba está apenas hoje se tornando primeiro-ministro. Quero dizer, ele é atualmente o líder do LDP, e agora, enquanto falo, ele deve ser confirmado na dieta nacional, no parlamento, como primeiro-ministro de fato. Quando este vídeo for ao ar, isso certamente será o caso. Isso será interessante. Quero dizer, não acho que ele conseguirá. Além disso, na mídia japonesa, há relatos chamando de há um artigo interessante aqui que meio que explica de onde vem a hesitação de Shiba com os americanos. O artigo do Asahi diz que as raízes do descontentamento de Shiba
remontam a um acidente de helicóptero militar dos Estados Unidos no campus da Universidade Internacional de Okinawa, em agosto de 2004, quando ele atuava como diretor-geral da Agência de Defesa, a predecessora do Ministério da Defesa. O Exército dos Estados Unidos colocou a área ao redor do helicóptero em isolamento por cerca de uma semana após o acidente. E então a matéria cita Ishiba dizendo que a polícia da prefeitura de Okinawa nem sequer foi autorizada a entrar no local. Todas as partes do helicóptero foram removidas pelo Exército dos Estados Unidos. Este país é realmente um Estado soberano? Is this nation really a sovereign state? And then the Asahi article says that Então, o artigo do Asahi diz que Ishiba provavelmente não tem experiência suficiente em relações exteriores e em gerenciar o relacionamento com os Estados Unidos para realmente alcançar esses objetivos. Mas devo dizer, especialmente quando comparado a outra pessoa que estava competindo pela presidência do LDP, a senhora Sanae Takaichi, ela era um tipo típico de discípula de Abe, que é a favor de uma continuação inquestionável da aliança EDA-Japão. Ishiba, agora que venceu essa disputa interna do LDP, é uma figura interessante, porque é um outsider dentro do LDP. Ele é uma das vozes não conformistas. E embora seja verdade que ele está sonhando com uma OTAN asiática, acho que sua versão disso é bem diferente do que a atual OTAN na Europa é. The current NATO in Europe is. Let me see if I can find anything else. I mean, I just looked at. Deixe-me ver se consigo encontrar mais alguma coisa. Quero dizer, acabei de olhar o Washington Post, que hoje ou ontem tinha um artigo dizendo que não é problemático que o LDP esteja no poder há 70 anos. É bastante interessante, certo? A primeira vez que o primeiro-ministro chega ao poder, que meio que questiona a aliança da Azuma-Japão ou a forma como ela funciona hoje, surgem imediatamente artigos críticos. Provavelmente verei mais disso nos próximos dias. Você sabe, artigos críticos sobre o retrocesso democrático do Japão e assim por diante. Porque este é um primeiro-ministro que realmente parece não estar completamente de acordo com a forma como a projeção de poder dos Estados Unidos está funcionando. The US power projection is working. Yeah, so Sim, então eu acho que essas são as coisas mais importantes para ficar de olho. Há uma grande chance de que o Sr. Ishiba realmente não vá muito longe, porque o Japão também é notório por períodos de rápida troca de primeiros-ministros. Shinzo Abe esteve no comando por 6 ou 7 anos, o que foi um período muito longo para o Japão. Kishida, 2 anos e meio também foi bastante longo. E o primeiro grande teste do Sr. Ishiba, na verdade, virá em outubro ou novembro. Ele já anunciou que convocará uma eleição antecipada. O primeiro-ministro japonês pode fazer isso. Ele pode dissolver o parlamento e dizer, vamos votar novamente. Uma eleição popular. E se essa eleição, então, fortalecer o LDP, então esse será o mandato dele para realmente governar. Then that's going to be his mandate to actually to rule with. It could go the other way. I mean, if the LDP Poderia acontecer de outra forma. Quero dizer, se o LDP perder cadeiras nessa eleição antecipada, então o que acontecerá com absoluta certeza é que o Sr. Ishiba renunciará, especialmente se o LDP perder feio. Isso não é a mesma coisa que Macron fez na França. Macron apenas fez uma encenação das eleições gerais, basicamente ignorando o que foi dito, fingindo que se importa, mas na verdade não se importava. O teatro na França está louco no momento. No Japão, isso não vai colar. Se o LP perder muitas cadeiras, Ishiba estará fora, porque o sistema japonês tem uma história e uma cultura de políticos assumindo responsabilidade pessoal por derrotas eleitorais. Não há truques por aqui. Isso é praticamente impensável. There is no trickery around. That's pretty much unthinkable. But I mean, he has good chances. Mas quero dizer, ele tem boas chances. Ele não convocaria uma eleição antecipada. Ele não precisa. Ele não é obrigado pela Constituição. Então, isso é algo voluntário, porque atualmente as pesquisas não estão ruins para o LDP e ele quer um mandato forte. Este é um truque que Abe também fez várias vezes e, para ele, a aposta deu certo. Ele continuamente obteve apoio popular e, então, teve um mandato forte de fato e cadeiras suficientes no parlamento para aprovar as mudanças que queria, as mudanças políticas, emendas e assim por diante.
E acho que Ishiba está usando a mesma estratégia aqui. Novamente, se isso vai funcionar ou não, veremos. Também é possível que em alguns meses tenhamos outra eleição interna do LDP para um novo líder. E então é bastante provável que com o tempo tenhamos um gabinete japonês muito fraco. Mas se a aposta der certo, há uma chance real de que pela primeira vez tenhamos um primeiro-ministro japonês que realmente queira se afirmar um pouco com essa estratégia. Deixe-me apenas mostrar o último ponto. Agora me lembro por que destaquei isso. Em um artigo do Japan Times, o analista estava analisando um livro recente que Ishiba escreveu, chamado Político Conservador, Minha Política é Meu Destino, onde ele se descreveu como um liberal conservador, no estilo de Tanzan Ishibashi, um ex-primeiro-ministro japonês de curta duração. Tanzan Ishibashi, a short-lived former Japanese prime minister, and that former prime minister was actually in favor of a small Japan. E esse ex-primeiro-ministro era, na verdade, a favor de um Japão pequeno, que não invadisse a China. O que, é claro, eventualmente aconteceu. Tanzan Ishibashi se opôs a isso e não queria que o Japão fosse uma grande potência. O artigo aqui diz que a forma de pensar de Ishibashi é útil para lidar com a China de hoje, defendendo uma diplomacia de ganha-ganha e parecendo advogar por uma posição mais neutra entre Pequim e Washington. Esta é uma interpretação de um observador do Japão. Eu não acho que Ishiba gostaria de ser totalmente neutro, mas ele provavelmente é a coisa mais próxima dessa posição no atual LDP e definitivamente algo a se observar. Acho que isso será interessante. Tudo dependerá de ele conseguir ou não o mandato popular para continuar suas políticas. Por um lado, ele parece um falcão, mas se comporta mais como uma pomba. Ele também é a favor de pedir desculpas à Coreia e pelos crimes de guerra cometidos na China durante a Segunda Guerra Mundial. Isso me dá esperança de que talvez o Japão volte a usar uma política externa independente. Espero que não seja militarista, mas é meio que o outro lado da moeda. Se você não quiser depender, como fez até agora, da dissuasão estendida dos Estados, você, como um político conservador, gostaria de fortalecer suas próprias forças armadas. Veremos para onde isso vai. Muito obrigado por ouvir esta análise e tenha uma boa noite. Thank you very much for listening to this analysis and have a good night.